Estou com recidiva de cisto pilonidal. Será que está mesmo? Você sabia que existe uma diferença entre a recorrência do cisto e uma ferida que não cicatriza? Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. Olá, eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal. E, gente, curte o vídeo, não custa nada. Clica aí no joinha, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Então, gente, cisto pilonidal é uma doença, é uma inflamação crônica que acontece naquela região entre as nádegas. Aqui, ó, tem um desenho aqui ao lado mostrando a região onde ele normalmente vai acontecer. O cisto pilonidal é uma doença crônica, ou seja, a pessoa às vezes manifesta um abscesso, uma infecção e depois, mesmo depois de drenar aquela região, vai formar ali pequenos orifícios e inflamações recorrentes nessa região. E vão ficar pequenos orifícios ali que vão gerando essa inflamação ao longo do tempo. O tratamento do cisto pilonidal, talvez você já saiba, é um tratamento normalmente cirúrgico. Existem diversas técnicas e uma delas, muito popular ainda, seria a cirurgia aberta, que é a retirada do cisto pilonidal. Hoje em dia a gente tem diversas outras opções que são menos invasivas, mas essa cirurgia ainda é muito realizada. Agora, foi feita uma cirurgia ali grande, uma retirada, deixou tudo aberto e aquilo ali precisa cicatrizar. Em algumas situações, gente, a ferida vai fechando, fechando, fechando e ela forma uma nova pele ali, mas não chega a cicatrizar o fundo. Então forma uma nova cavidade, que seria a recorrência do cisto pilonidal. Só que em algumas situações vai formando uma ferida ali na região, uma ferida grande que não chega a fechar totalmente. Então quando a pessoa afasta as nádegas, vai ver o quê? Uma grande ferida ali aberta que nunca cicatrizou. Eu até já falei um caso num outro vídeo, né? Um paciente que me procurou, chegou com uma ferida grande ali. Falei, até que a ferida está com um aspecto bom para uma cirurgia aberta. Ele falou, mas doutor, está assim há 2 anos. Ou seja, essa ferida não progrediu. Ela parou de cicatrizar, virando uma grande ferida aberta. Então nós vimos duas situações. Uma é que vai formar novamente uma cavidade ali, que seria a recorrência do cisto pilonidal, e outra é a formação de uma ferida grande que não cicatriza. E essas situações a gente vai conduzir de formas diferentes. Então vamos começar pela situação da recorrência do cisto pilonidal. Se o cisto recorreu, ou seja, se formou novamente uma cavidade com aqueles orifícios, a gente vai precisar de um novo tratamento cirúrgico. E a gente tem diversas técnicas que a gente pode usar novamente. Pode ser feita uma cirurgia aberta, pode ser feita uma cirurgia fechada, pode ser feita cirurgia a laser, né, que é muito menos invasiva, vão ficar pequenos orifícios ali, pode ser feita cirurgia por vídeo. Então a gente tem que analisar caso a caso para ver qual é a possibilidade de nós fazermos essas técnicas. Lembrando, gente, que uma vez que foi operada aquela região, o que forma ali não é uma pele normal, forma cicatriz naquela região. E a cicatriz tem uma capacidade limitada de cicatrização. Então a gente não vai lidar mais com um cisto pilonidal que nunca foi operado, com aquela pele virgem ali. A gente vai lidar com uma situação que já foi operada, numa região com muita cicatriz, e isso pode prejudicar a cicatrização. Então nós temos que ver caso a caso para saber o que fazer. Agora, muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: se eu já fiz a cirurgia aberta, que tirou tudo, se eu for operar de novo, eu vou ter que tirar ainda mais tecido. E não é verdade, não necessariamente. Pode até ser o caso, mas em muitas situações a gente pode fazer técnicas menos invasivas e promover a cicatrização daquele novo cisto que se formou ali. Agora, e no caso da grande ferida que não cicatrizou? Então imagina, a pessoa fez uma ferida ali grande, 6, 8, 10 centímetros, e virou uma ferida aberta que não cicatriza. Normalmente, gente, essa ferida a gente ainda consegue recuperar sem necessidade de retiradas grandes de tecido. Então, mesmo que seja o caso de operar, normalmente a gente vai operar para poder fazer uma limpeza daquilo ali e ajudar a promover a cicatrização. Então imagina, foi feita uma retirada, gerou uma ferida grande que não está fechando. Alguma coisa levou essa ferida a não fechar. E muitas vezes o que leva essa ferida a não fechar é a conformação da própria ferida. Imagina o seguinte, se a gente tem um cisto, a gente abriu, é uma região entre as nádegas. O que as nádegas vão fazer? Vão começar a forçar, fechando essa ferida. Então, às vezes, começa a cicatrizar, só que o fato de ficar ali as bordas encostando não deixa esse fundo formar uma pele boa. E muitas vezes a pele em cima começa a cicatrizar sem ter cicatrizado o fundo. Olha que coisa. E se não cicatriza o fundo, gente, não adianta. Não adianta formar uma pele ali que essa pele não vai ter sustentação. E ela mais cedo ou mais tarde vai abrir de novo.
Então a gente precisa que o fundo dessa ferida cicatrize. Então, se a gente tem uma ferida que não cicatriza, aí nós vamos entrar com cuidados de ferida. E é muito importante, gente, que o cuidado de ferida seja por alguém que entenda de cisto pilonidal, porque o cuidado de ferida ali é muito diferente de feridas em outras regiões, mesmo feridas grandes. Então, como que a gente vai conduzir a cicatrização de um cisto pilonidal que foi operado e virou uma grande ferida que não cicatriza? Primeiramente, gente, é o que eu mais vejo, é retirar pelo da região. O cisto pilonidal tem tudo a ver com pelos, e os pelos eles não nascem dentro da ferida. Então, se você está vendo uma ferida e tem pelo dentro dela, aquele pelo não nasceu ali. Aquele pelo veio de regiões em volta e às vezes da região lombar, às vezes até da cabeça, que caem e ficam ali. Esses pelos eles não estão presos, mas muitas vezes eles formam emaranhados e vão gerando reação de corpo estranho, porque o pelo para o nosso corpo é um corpo estranho, por mais que o nosso corpo é que tenha produzido. Então, se ele ficar ali, essa ferida não vai cicatrizar. E se cicatrizar, mais cedo ou mais tarde ela vai abrir novamente. Então, o primeiro cuidado, tirar todos os pelos em volta da região e, se possível, dentro da ferida. Só que isso muitas vezes vai gerar sangramento, vai gerar dor, e é por isso que tem que ter um cuidado especializado de ferida de cisto pilonidal. Quando o paciente chega com essas feridas no meu consultório, eu começo a mostrar, vou mostrando onde tem pelo, tiro os pelos sempre que possível, mas tem situações que tá tanto pelo ali, tanto tecido ruim, que a gente precisa levar para um centro cirúrgico, fazer uma anestesia e aí sim conseguir fazer essa limpeza. E aí, como eu falei, não é uma ressecção, não é gerar uma ferida maior, é fazer uma grande limpeza daquilo ali, tirar pelo, tirar tecido ruim, cauterizar tecidos ali que possam estar inflamados e sangrando, para aí sim promover a cicatrização. Uma coisa que eu falei, não é um grande problema quando fica encostando uma borda na outra, a nádega ali fechando a região. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer nessas situações é manter essa ferida aberta para drenar, vazar e formar um tecido bom no fundo. Então, gente, olha só, a pessoa já operou, já chega lá no consultório traumatizada, vai lá me procurar, fala, doutora, eu tô com essa ferida aqui, tá horrível, tá com secreção, tá com mau cheiro, tá sangrando e eu não quero operar de novo. E eu falo, não é o caso de cirurgia, olha que coisa boa. Só que tem que ter um cuidado estrito ali na região, tem que ter um acompanhamento para a gente conseguir promover isso. Gente, é muito comum os pacientes e muitas vezes os acompanhantes olharem para mim como se eu estivesse ficando doido, né? Falar assim, você não vai precisar operar de novo, é só cuidado. Mas aí quando volta no retorno seguinte, vê como que essa ferida já melhorou. Então, cuidado de ferida é fundamental. Não estou dizendo que não é necessário cirurgia. Como eu falei, tem casos que a gente vai precisar. Mas muitas vezes a gente consegue evitar. Existem outras coisas que a gente pode fazer? Existem sim. Oxigenoterapia hiperbárica melhora a cicatrização de ferida e é bem indicada em cirurgias grandes, cirurgias contaminadas. O que tem do lado ali da região? Tem o ânus, uma região muito contaminada do nosso corpo. Então, esse tipo de ferida pode ser o caso de fazer oxigenoterapia, pode ser o caso de fazer curativos a vácuo, que aí eles vão drenando a secreção, porque vai absorvendo, puxando a secreção e ajudando a fechar a ferida e melhora o fluxo de sangue local. Medicamentos, antibióticos, pomadas podem ser indicados em casos específicos, mas muitas vezes o principal é o cuidado e esse cuidado tem que ser especializado. Gente, espero que o vídeo tenha ajudado, tem muito mais para falar sobre isso. Eu quis mostrar para vocês que existe uma diferença e que um caso normalmente é cirúrgico e o outro caso não. E são situações diferentes que muitas vezes são colocadas como situações iguais. Isso não é a recorrência do cisto, mas sim uma ferida que não cicatriza. Se o vídeo ajudou, lembra de curtir, compartilhe com quem pode estar passando por isso. E lembra, no meu site toda semana tem textos para vocês, textos de qualidade sobre saúde intestinal, problemas da região do ânus, do reto e também sobre cisto pilonidal. Um grande abraço e até a próxima!